Bom, então vamos lá, pessoal. Esse vídeo é sobre renda básica universal, porque os bilionários defendem a ideia de que você precisa de no mínimo US$ 1.000 por mês para sobreviver e que você não precisaria fazer nada para ganhar esses US$ 1.000. Todas as pessoas do mundo teriam direito a esses US$ 1.000. Por que eles defendem tanto essa ideia? É disso que a gente vai falar hoje. Bom, eu já fiz aqui o nosso querido mapa mental para ficar mais fácil de entender, mas a ideia é que você irá receber US$ 1.000 por mês em 2030, tá? Então, todas as pessoas teriam direito a receber essa renda básica universal, independente de qualquer situação, sexo, gênero, opinião e etc. Essa é uma ideia defendida por vários bilionários, como Sam Altman e o Elon Musk, tá bom? Eu quero que você entenda nesse vídeo o porquê de tudo isso. Lembrando, eu não sou nenhum especialista em teoria da conspiração, em renda básica universal, nem nada disso. O que eu vou passar aqui é a minha visão e fazer você refletir um pouco sobre esse assunto. Mas eu te garanto, lá no final a gente vai chegar num ponto bem interessante sobre tudo isso. Vamos lá. Renda básica universal. Primeira coisa, o que é isso? Quando eu falo pra você que você vai ganhar US$ 1.000 por mês, cara, você fica muito feliz. Quem não quer ganhar US$ 1.000 por mês sem fazer absolutamente nada? E olha que mundo cor-de-rosa. Todas as pessoas teriam direito a ganhar esses US$ 1.000 por mês e pronto. Não precisaria fazer absolutamente nada. Você só precisa estar vivo e você ganha US$ 1.000 por mês. Tem quatro palavras que eles usam para descrever isso, que é suficiência, incondicionalidade, universalidade e regularidade. O que significam todas essas quatro palavras? Que você vai ganhar esses US$ 1.000, na verdade não precisa ser US$ 1.000, tá? Pode até ser mais ou menos. Mas você vai ganhar uma quantia de dinheiro que vai ser suficiente para você se manter, tá? Para você fazer tudo, todas as coisas básicas que um ser humano precisa, comer, se vestir, etc, tá? Esse dinheiro não pode ser retirado de você de maneira alguma. Você vai sempre receber aquilo. Você vai receber aquilo com regularidade, tá? Você pode receber isso a cada 3 meses, a cada 6 meses, mas você pode receber esse dinheiro todo mês também. E esse dinheiro, ele tem que abranger, ele tem que contemplar todas as pessoas do mundo. Então não importa a sua idade, você pode ter 1 ano ou 99 anos, tá? Ou até mais de 99 anos, não importa. Pode ser homem, pode ser mulher. Cara, todo mundo teria direito a esse dinheiro, tá? É isso que eles defendem. Seria realmente renda básica universal. Universal é tipo para todos, tá? Para todo mundo. Bom, mas qual o objetivo disso? Diminuição da pobreza. Não, eu não estou falando aqui que funciona, tá? Eu estou falando que o objetivo deles é esse: diminuir a pobreza, redistribuir a renda, ou seja, as pessoas que ganham muito teriam que contribuir para as pessoas que ganham pouco ganhar alguma coisa também. E principalmente segurança econômica principalmente causada pela transição da tecnologia. E o que significa isso? Esse aqui é o ponto que até é por isso que o Sam Altman é uma das pessoas mais interessadas no assunto. Afinal, ele é o criador do ChatGPT, certo? Se a gente considera que o ChatGPT acelera aí a nossa produção, ele faz várias tarefas que um ser humano poderia fazer, a gente vê que, sim, realmente, com o avanço tecnológico, algumas profissões acabam caindo em desuso, elas não servem mais para muita coisa. Eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Eu vendo produtos na internet e eu nunca contratei um copywriter. Eu simplesmente falo para o ChatGPT fazer as copies e me dar algumas sugestões e com ele mesmo eu vou trabalhando ali e vou fazendo eu mesmo, tá? Eu poderia contratar um copywriter? Poderia, mas o ChatGPT me ajuda tanto que eu não vejo necessidade. Outra coisa, eu crio as capas aqui do canal com inteligência artificial. Eu poderia contratar um thumb maker? Poderia, mas eu aprendi a mexer tão bem no Midjourney que eu não vejo necessidade. Certo? Então, ao invés de estar dando dinheiro para essas pessoas que seriam trabalhadores, eu estou dando dinheiro direto para as criadoras da tecnologia de inteligência artificial. Ou seja, hã, o funil por onde passa o dinheiro está indo para um lugar diferente. É isso que você tem que entender. Então, graças
essa noção, isso sempre aconteceu na humanidade, tá, pessoal? As pessoas sempre foram trocadas por máquinas, isso não é novidade. Só que isso tá acontecendo de uma maneira mais acelerada no momento, tá bom? Por causa das IAs. E a tendência é que, com o tempo, cara, todo ser humano possa ser inútil. Não no inútil no sentido de ter uma vivência ou uma vida inútil, mas inútil no sentido de que, cara, você não precisa mais carregar saco de cimento o dia inteiro porque tem uma máquina que faz isso, certo? E aqui eu não tô falando de criatividade, porque o ser humano ele é capaz de criar coisas absurdas que uma máquina, na minha opinião, nunca vai poder fazer, certo? Bom, e o próprio Sam Altman já fez experimentos com essa distribuição de renda. Sim, nada melhor do que perguntar algo do Sam Altman, né, do que pro próprio chat GPT. Então eu peguei aqui um estudo, tá? Existe um estudo que o próprio Sam Altman fez, esse estudo durou 3 anos, e ele fala sobre a renda básica universal. Então, qual que foi o resultado? Ele pegou aqui uma quantidade de pessoas, tá, do Texas, e deu esses $1.000 para essas pessoas durante 3 anos. Nesse estudo aqui foram gastos 45 milhões de dólares, tá bom? E o que que aconteceu? O que que ele tirou de tudo isso? O estudo de 3 anos financiado por Sam Altman, CEO da OpenAI, sobre renda básica universal gerou resultados importantes. Os participantes que receberam $1.000 mensais apresentaram uma leve redução nas horas trabalhadas. Olha que interessante. As pessoas que ganharam esse dinheiro trabalharam menos, mas mostraram um aumento significativo no interesse por cargos mais significativos e no investimento em educação e treinamento. Ou seja, as pessoas que ganhavam esse dinheiro trabalhavam menos, porque elas tinham mais dinheiro, só que elas viam potencial em ganhar dinheiro com menos esforço e começaram a investir em educação e treinamento. Além disso, os beneficiários aumentaram seus gastos com necessidades básicas, como alimentação, moradia, e houve uma melhora no acesso a cuidados de saúde, especialmente em áreas como atendimento odontológico. Então, as pessoas começaram a investir em necessidades mais básicas. Então, aquele cara que não tirou o siso ainda porque está faltando um pouquinho de grana, ou aquela mulher que gostaria de ir no cabeleireiro mais vezes, mas ela não vai porque tá faltando um pouco de grana para não ficar muito apertado. Então, geralmente as pessoas gastam esse dinheiro com elas mesmas, tá bom? No entanto, não houve mudança significativa na saúde física dos participantes. Esses resultados são parte de um esforço para entender o impacto da renda básica universal em uma sociedade potencialmente transformada pela automação e pela IA. Então, bom, antes de continuar, esse estudo aqui ele tem um viés gigantesco, porque esses $1.000 foram enviados para pessoas no Texas, tá? Se você pega esses mesmos $1.000 e envia para pessoas de outro lugar nos Estados Unidos, onde a renda é menor, ou até mesmo para aqui no Brasil ou na África, você vai ter resultados diferentes, tá bom? Então tem esse viés sim. Só que hã, o estudo apontou um impacto positivo na vida das pessoas, tá? Elas trabalhavam menos porque tinham mais dinheiro, mas elas mostraram um aumento significativo no interesse por empregos que pagavam mais, tá? Então serviu também como um estímulo para as pessoas ganharem mais. Isso é o que aponta a pesquisa. Eu, Lucas, sinceramente não acredito muito nisso, principalmente feito em larga escala. Mas vamos lá. Outra coisa interessante é analisar se os empregos realmente vão sumir. Então, eu coloquei aqui que a maioria dos empregos será feito por uma máquina. Na verdade, a maioria dos empregos já é feito por uma máquina, a maioria dos trabalhos já é feito, as atividades são feitas por máquina, tá? Isso aqui já é um fato. A IA, ela não rouba emprego, então eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. A inteligência artificial, ela não rouba emprego de ninguém, tá? Ela simplesmente, ela não consegue substituir um ser humano. O que acontece é que o ser humano que está operando a IA, ele vai ter uma produtividade maior do que o ser humano que não opera a IA. Vocês entendem isso? Então a gente pega aqui o exemplo de um design. O cara trabalha com design. Ele com a IA, ele vai ter uma produtividade X e ele sem a IA vai ter uma produtividade Y, certo? É a mesma coisa da automação.
Não sei se vocês já trabalharam com automação, mas a automação ela não funciona de verdade sozinha. A automação precisa de um cara para programar, a automação também precisa de um cara para ficar observando se ela está funcionando eventualmente apertar alguns botões, tá? Ele não precisa de um operador da máquina, e a automação precisa de um mecânico. Então, no mínimo, 3 pessoas operam uma máquina, do início ao fim. Qual que é a diferença dessa máquina para um ser humano? Que ela está fazendo o trabalho de 30, 40 seres humanos de uma vez, certo? Então é aquilo, não é a máquina que rouba o emprego de um ser humano, é um ser humano que opera a máquina. A IA é a mesma coisa. É um ser humano que opera a IA, que ele se torna tão produtivo que várias pessoas que não operam a IA ficam basicamente inúteis, certo? Isso falando de empregos onde envolve esforço físico e repetição, tá? Porque para empregos criativos isso nunca vai acontecer, porque criatividade é uma coisa diferente. Enfim, vamos lá. A gente sabe que a IA não rouba emprego, mas o uso da IA diminui muito a busca por profissionais. Agora a gente precisa fazer o cálculo econômico. Tá, vamos só recapitulando. A gente sabe que os empregos eles vão sumir, mas não porque a IA faz tudo sozinha ou porque a automação faz tudo sozinha, mas eles vão sumir porque a concorrência vai ficar brutal. Afinal, um cara operando a IA faz o trabalho de vários, certo? E a renda universal surge para distribuir melhor a renda entre pessoas que não conseguem mais trabalhar. É basicamente essa a ideia. Mas e o cálculo econômico de tudo isso? O cálculo econômico é simples. Imagina agora que você vai comprar um pão na padaria. Ele custa R$ 2, tá? O pão tá custando R$ 2. Se todo mundo, dia 30 de junho, se no dia 30 de junho todo mundo tá ganhando US$ 1.000 sem fazer absolutamente nada, tipo assim, cai na conta de todo mundo US$ 1.000 do nada, no outro dia o pão vai estar custando US$ 1.000 e 2. Tá? É basicamente esse o cálculo econômico, é uma inflação cabulosa. Porque todo mundo ganhou uma quantia significativa do nada, então as coisas tendem a aumentar muito de preço, tá? As coisas vão se ajustando até esses US$ 1.000 não estarem valendo absolutamente nada. Ou seja, cada vez que esses US$ 1.000 são injetados na economia, as coisas sobem US$ 1.000 a mais, certo? É basicamente esse o cálculo econômico. Por quê? Porque não houve gasto de energia para gerar esse dinheiro, certo? Esse dinheiro não tem lastro. Ele foi inserido de maneira artificial na economia. Vocês conseguem entender isso? O dinheiro foi inserido de maneira artificial. Se o cara que vende pão, ele sabe que todo mundo tem US$ 1.000 a mais, ele vai subir o preço das coisas. O dinheiro precisa de um lastro. E o lastro do dinheiro não pode ser solidariedade. Tá? É aquela. Eu já até falei. É, o socialista e a criança de 4 anos de idade. O que eles têm em comum? Eles têm em comum uma coisa bem simples, que é eles olham para a pobreza do mundo e falam: "Nossa, tá todo mundo pobre. Vamos dar dinheiro para todo mundo, vamos imprimir mais dinheiro". O socialista ele pensa igual a uma criança de 4 anos de idade. Só que você imprimir e dar dinheiro para todo mundo, você não vai resolver o problema da pobreza. Porque as pessoas vão continuar pobres. Porque o dinheiro que você injeta artificialmente, ele passa a não valer nada e as coisas vão valer sempre acima daquilo. Esse é o cálculo. Antes de explicar o cálculo para vocês, porque eles têm uma solução para isso, tá? Eles têm uma solução para isso. As pessoas que são a favor da renda básica universal, elas têm uma solução para resolver esse problema. Mas antes de te falar, deixa eu explicar uma coisa bem legal. No Gênesis, fala: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra". Isso aqui é exatamente isso. O dinheiro ele precisa vir de algum lugar. O dinheiro ele precisa vir de algum lugar, ele tem que ter um lastro. Qual que é o lastro? É o seu gasto energético, é o seu suor, tá? Então você tem que ganhar o dinheiro de alguma maneira para que esse dinheiro sirva para que você compre outras coisas. Quando esse dinheiro é dado de forma artificial, não serve para nada, ok?
O grande reset. Quando a gente fala de grande reset, surge aquele monte de teoria da conspiração. Hã, você pode estudar um pouquinho melhor isso com o Daniel Lopes, tá? Ele tem trilhões de vídeos sobre tudo isso e eu acho que você vai aprender muito mais com ele do que comigo. Mas tem uma parte do grande reset que é bem interessante, que é o você não terá nada, mas será feliz. E por que que essa frase foi dita? Porque nesse sentido, o que que o cara tá falando de verdade? Não é que você não terá nada, 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 mas é que o plano deles é que exista uma renda básica universal, tá bom? Só que isso vai gerar uma inflação muito grande e para que isso se controle, as coisas precisariam ser alugadas. Eu vou explicar melhor. Vamos lá. Nesse plano, os bens materiais são todos alugados. Então, a sua casa vai ser alugada, e já é em muitos casos, né? O seu carro vai ser alugado. Pô, já tem gente que aluga carro também por meses, anos. Suas roupas vão ser alugadas. Não é muito comum, mas se você vai num casamento, por exemplo, tem gente que tem roupa alugada para ir num casamento, certo? Videogames também serão alugados como planos de assinatura. E aqui eu mostro para vocês que tudo isso já está acontecendo. De uns 5 anos para cá, o estilo Netflix tomou conta de basicamente todas as áreas de consumo. Então, hoje em dia, você não compra mais o jogo, você compra a assinatura do jogo. Significa que você tem sempre que estar gastando, sempre que estar gastando com assinatura. Você não é dono de nada. Sempre que você quiser, você tem que estar pagando. A questão é que, quando você faz o cálculo no longo prazo, você gasta muito mais dinheiro pagando assinaturas do que você estaria comprando coisas, tá? Você gasta muito mais com assinaturas. Isso por quê? Porque essas assinaturas, elas não estão centralizadas, elas estão distribuídas. Então, por exemplo, é bem capaz de que você pague aí mais de R$ 200 em várias assinaturas de streaming. Se todas estivessem em um local só, como a Netflix, você pagaria somente uma e valeria muito a pena. Só que isso está tudo distribuído entre várias empresas. Então, um filme que você se interessa sai em um lugar, uma série sai em outro e fica aquela bagunça. Então, você acaba se pendurando em vários planos de assinatura. E, cara, se você é um cara da geração Z, muita chance de o seu principal gasto da sua renda ser em assinaturas de coisas que você nem é dono, ok? Mas vamos lá. E qual que é a artimanha? A artimanha é essa daqui, ó. Eles colocam dinheiro, eles dão dinheiro na renda básica universal para as pessoas. Isso gera inflação, tá bom? Em cima dos serviços que você está alugando, eles vão te cobrar impostos para recolher mais esse dinheiro, tá? Eles vão recolher impostos. Você vai consumir um serviço. Vai existir uma moeda digital com prazo de validade, certo? Que no Brasil será o Drex. E na China, por exemplo, já tem essa moeda. E você vai ter uma incapacidade de acumular. Você não vai conseguir acumular recurso, dinheiro. Você não vai conseguir acumular a moeda. Você não vai conseguir comprar um carro. Você não vai conseguir comprar uma casa. Norte-americanos demoram cada vez mais para comprar uma casa. Ó, diante da valorização dos imóveis e da pilha de dívida estudantil, os americanos adiam cada vez mais o momento de comprar uma casa. Antes, a pessoa demorava 33 anos da vida dela para comprar uma casa. Hoje demora 47. E isso só aumenta. O que que significa? Significa que nos Estados Unidos, se você tem ali os seus 15 anos agora, você tem 15 anos e você é um americano, cara, você vai demorar 50 anos para poder comprar uma casa. Porque o seu poder de compra vem sendo diluído ao longo dos anos, certo? E é aqui que se encaixa as coisas. Você não vai ter nada porque você não vai conseguir acumular. Então, quando você escuta, você não terá nada, mas será feliz, é porque você vai ter acesso às coisas. Você vai ter acesso a carro e casa. Só que você não vai conseguir acumular para você comprar para você. Você vai conseguir alugar, tá bom? Porque o governo meio que vai te impedir de acumular o dinheiro. Ele vai te impedir de acumular o dinheiro como?
com uma moeda digital que tenha validade. Isso te impede de acumular. Se você não acumula, você vai alugar, certo? Se você aluga, você paga imposto. E se você está alugando, esse dinheiro volta para as donas das coisas. Afinal, se você não tem nada, alguém tem que ter tudo para alugar para você. E quem é que vai ter tudo para alugar para você? Só tem duas opções: ou vai ser uma Big Tech, ou vai ser o Estado. Ou o Estado vai se beneficiar tanto dessa arrecadação de impostos que ele vai ser a favor de que as Big Techs façam exatamente isso. Ou seja, eles vão promover os monopólios. O Estado vai monopolizar, o Estado vai ajudar as Big Techs a monopolizar o sistema, tá? Monopolizar os bens, para que as Big Techs possam alugar para você, só que o Estado te impede de acumular para que você nunca consiga comprar e tenha que pagar sempre imposto infinito e aluguel infinito. Então a vida das pessoas vai ser basicamente essa: imposto infinito e aluguel infinito. Aí eles distribuem a renda, só que como as pessoas não conseguem acumular, essa renda cai na economia, a renda básica universal ela cai na economia e ela já é gasta muito rapidamente. Porque não vai valer a pena acumular, porque você não vai conseguir comprar nada mesmo, então você vai gastar rapidamente. Ou seja, é um sistema feito para o dinheiro cair na sua mão e sair dela muito rápido, em forma de aluguéis e impostos, te impedindo de ter absolutamente qualquer coisa. Você vai ser sempre um refém, sempre um escravo. E se você não consegue ter uma casa, não consegue ter um carro, você vai trabalhar para sempre. Você vai trabalhar para sempre. Não que você não deva trabalhar para sempre. É muito digno trabalhar até o quanto você aguentar. Só que se você não tem se você tem sempre que ficar pagando aluguel de tudo, basicamente você não tem liberdade. Você tendo uma casa, você fala: foda-se, esse trabalho é um lixo, vou procurar outro. Agora, se você tá com a corda no pescoço tendo que pagar aluguel, você não consegue sair da corrida dos ratos. Porque você sempre sabe que no próximo mês vai vir um monte de aluguel de assinatura, de aluguel de carro, de aluguel de casa. Você vai ter um monte de pendência, entendeu? E é assim que esse ciclo se encaixa. Eles distribuem a renda, só que você não consegue acumular porque a moeda tem validade e você é obrigado a gastar com serviços. Você gasta com serviços porque você não consegue acumular. E esse dinheiro em serviços vão para os donos de tudo, porque você não terá nada, mas eles terão tudo. E esse dinheiro também vai para impostos, para o governo continuar bancando os monopólios das Big Techs. É exatamente isso que vai acontecer. Bom, se você duvida disso, saiba que os bilionários estão comprando terras. Pois é, já apareceu aí um monte de notícia. Eles estão comprando terras, construindo bunkers. E por que eles têm tanta ganância em comprar terras? É simples. Quem tem terra agora vai alugar para quem não tem. Em um mundo onde distribuição de renda acontece, a inflação é muito alta, então as pessoas não conseguem acumular. Mesmo um bilionário, para ele é desvantajoso a inflação muito alta, porque até o dinheiro dele vai ser corroído ao longo dos anos. Então, como escapar disso? Comprando terra. Aí vai vir aquele pessoal que, sim, fui eu que ensinei isso pra vocês, mas Lucas, comprar imóvel, comprar terra não é investimento. Cara, comprar imóvel não é investimento, mas em um lugar onde a inflação é tão brutal, qualquer coisinha que você compra que segure um pouco do seu poder de compra já tá valendo. Nem que você compre uma figurinha do Pokémon e do Charmander de uma edição especial. Se segurar um pouquinho do seu poder de compra já tá ótimo. Porque lembre-se, será uma época onde você não poderá acumular. Agora voltando, quem será o dono dos bens? O Estado ou as Big Techs? Você tem que entender uma coisa. Não existe capitalismo. Eu já falei em vários vídeos, não existe capitalismo. O que existe é o Estado protegendo Big Techs. Lucas, você é comunista? Não, mas o sentido deles de pensar que existe uma elite burguesa que controla tudo, isso é verdade. O que eles mentem é que eles não falam do Estado, né? Que o Estado segura aquilo tudo para funcionar direito. Isso eles não falam, mas é verdade, tá bom? Eles estão contando uma meia verdade ali.
Só esquecem de falar do Estado, que eles tanto amam, que é o Deus deles. O Estado protege esses monopólios. É por isso que você não terá nada, porque eles terão tudo. E eles serão os seus donos, afinal, você sempre ficará pagando aluguel para eles. E tá tudo bem, você vai ter uma renda básica, tá? Só que essa renda vai passar tão rápido na sua mão e vai voltar para eles de novo que tanto faz. Você basicamente vai ficar ali se mantendo. Nunca terá uma paz de verdade. Nunca terá algo que realmente é seu. É o fim da propriedade privada. Por que essas pessoas odeiam tanto a propriedade privada? Exatamente por causa disso. Elas amam a propriedade privada para elas. Para você, não. Você não pode ter nada. E é óbvio que eu não iria sair desse vídeo sem te dar uma solução, tá bom? Só que antes, deixa eu lembrar uma coisa. A gente fala de renda básica universal, mas imagina se fosse no Brasil. No Brasil, a gente já tem meio que uma renda básica universal. A gente chama de Bolsa Família, né? Tipo, existem pessoas que não fazem absolutamente nada e recebem dinheiro todo mês. Olha que engraçado. Quem recebe Bolsa Família chega a gastar mais de R$ 100 por mês em apostas esportivas, diz o Datafolha. Olha que legal, olha como as pessoas gastam o dinheiro. Agora imagina um cara desse aqui que recebe Bolsa Família recebendo US$ 1.000, R$ 5.000 por mês. O que ele faria com esse dinheiro? Pois é, esse dinheiro voltaria em 2 segundos para a mão das pessoas que deram esse dinheiro para ele. Soluções. Bom, soluções para isso. Se você tem uma moeda inflacionária, que além de ser inflacionária, ela vai ser distribuída para todo mundo sem mérito algum. O que você tem que fazer? Você tem que correr para uma moeda desinflacionária. Existe alguma? Sim, Bitcoin. Todo mundo sabe disso. Tá? Isso aqui já é chover no molhado. Bitcoin, essas empresas não controlam, elas não têm grande quantidade, e mesmo se tivessem grande quantidade, mesmo se elas gastassem todo o dinheiro delas comprando Bitcoin, elas não teriam poder nenhum sobre a rede, tá bom? Então, é uma maneira de se proteger. E aqui eu não tô dando dica de investimento, só tô falando o que eu faço. Outra, imóveis. Imóveis, péssimo investimento. Sim, mas eu comprei imóveis recentemente. Por quê? Porque na minha visão, é melhor eu ter um lugar para morar do que ficar pagando para alguma pessoa. Me dá mais segurança. É investimento? Não. Tô perdendo dinheiro? Tô, mas eu tenho segurança. Certo? E principalmente comprar um imóvel numa zona rural, onde você pode plantar, onde você pode ter água de poço, painel solar, você pode ter liberdade de verdade, tá? Ah, Lucas, não existe liberdade dentro da sua casa. Pois é. Se eu tô na minha casa, eu não tenho liberdade porque eu tô preso, né, dentro da minha casa. Mas, porra, eu prefiro ser livre dentro da minha casa. Beleza? Trabalhos intelectuais. Se você sabe que todo o trabalho está sendo substituído por automação e que todo o trabalho está sendo substituído por inteligência artificial, o que você vai fazer? Você tem duas opções. Você pode ter um trabalho onde você opera a máquina, ou você pode ter um trabalho intelectual. Afinal, quando todas as pessoas tiverem dinheiro sem fazer absolutamente nada, quando todas as. Cara, pensa num mundo onde todas as pessoas. A gente vai chegar lá um dia, onde todas as pessoas têm um mínimo. O mundo onde todas as pessoas são classe média. Pensa muito no futuro. Um mundo onde todo mundo é classe média, sociedade socialista. Quais são os trabalhos mais valorizados? Os trabalhos intelectuais. Escritor, pintor, sei lá, desenhista, um ator, comediante. São trabalhos intelectuais que dependem não de uma máquina, mas onde as pessoas dão valor a algo que você está criando com sua criatividade ou criando do zero, certo? Novamente, eu não vou fugir disso. Por quê? Porque eu faço isso. O meu trabalho é intelectual. Eu recebo dinheiro para estudar, pensar um pouco, colocar tudo aqui nesse mapa mental, gravar a minha tela e te passar uma informação útil. Esse é o meu trabalho. Não existe uma máquina que vá fazer isso no meu lugar. Teoricamente, eu sou insubstituível. Podem criar um Lucas de inteligência artificial, mas ele não vai ter a vivência que eu tive.
A não ser que eu seja clonado, aí beleza, se eu for clonado, até eu vou parar pra assistir o clonado, porque, porra, eu vou ficar trabalhando à toa? Eu vou ver o cara lá trabalhar. Então você tem que procurar um trabalho intelectual, onde a máquina não possa te substituir. E sempre vai ficar uma briga de gato e rato. Você vai achar uma coisa, depois ela vai aparecer fazendo aquilo. Depois você vai achar outra coisa, ela vai aparecer fazendo aquilo. A não ser que você consiga trabalhar de uma maneira que, como eu falei, dependa de ser você para estar fazendo aquilo, tá? Depende de ser a sua pessoa, o seu intelecto, a sua vivência. Então são basicamente essas. Imóveis, porque é segurança. O Bitcoin, porque ele não é inflacionário, tá bom? Você não perde valor de compra, mas é óbvio, é uma moeda digital. E não tô falando que é a salvação do mundo e que vai dar super certo, mas por enquanto tem dado. Então seria Bitcoin, imóveis e trabalhos intelectuais ou o trabalho de operar e cuidar das máquinas, tá? Esse também serve. Se você é mecânico, você cuida de uma máquina de automação. Se você é programador, machine learning, você opera a IA, tá bom? Ou também ser o usuário da IA, né? Existe o usuário da IA, o cara que vai usar a IA para fazer outras coisas. Mas enfim, esse vídeo vai se estender muito, já correu por várias vias aqui de estudo e eu acho que vocês entenderam aqui a mensagem. Basicamente, você é programado para ser um escravo e você vai ficar muito feliz quando você ganhar $1000, só que você vai ter $1000 e vai ser aquilo. Você vai ter que pagar aluguel de tudo, você não vai ter porra nenhuma. E eu acho que a janela para você mudar de vida é até 2030. Só para lembrar, o Drex vai chegar em 2025. Então, é, as coisas estão apertadas para nós. Eu vou falar do Drex num próximo vídeo. Bom, e se você quiser ver vídeos exclusivos, o link da minha comunidade está aqui abaixo, fica lá no Discord. Lá você vai ter acesso a várias aulas, uma comunidade bacana de pessoas que pensam igual a mim, que ensinam muito para mim também e acho que essas pessoas também podem te ensinar bastante. Beleza? E se quiser aprender como eu ganho dinheiro na internet, eu tenho meu curso de IA aqui abaixo e o meu curso de YouTube também. Beleza? Vejo vocês na próxima.